é começar a pensar em reduzir um pouco a média de idade do elenco, né? O elenco do Atlético é um elenco envelhecido, né? O Atlético normalmente joga aí com média de 29 para 30 anos no time titular. Se você for pegar os últimos jogos aí, você vai ver que a média de idade dos 11 titulares está sempre muito perto ali de 30 anos, quando não chega a 30 anos. E isso é perigoso. Então eu acho que já precisa começar a pensar nisso. Então talvez quando se fala hoje num jogador de núcleo, né, é porque o Alisson tem até entrado, e tem entrado até razoavelmente bem, e acho que vai continuar tendo oportunidade, até pela pouca quantidade de jogadores com as características dele ali, né, de beirada. Mas talvez pensar em alguns jogadores jovens, mas não tão jovens, que sejam de 17, 18, 19 anos saindo do sub-20, mas um jogador de 21, 22, 23, que você possa desenvolver esse ano, para no ano que vem assumir um papel mais importante, talvez, nesse elenco. Acho que pode ser uma boa alternativa, mas entra a questão financeira, né? De não estar muito mesmo ainda, por mais que tenha já acertado a questão da SAF, o dinheiro ainda não entrou, o dinheiro vai entrar só mais para o final do ano. Então não sei até que ponto estarei disposto a fazer investimentos. E esses jogadores mais jovens, eles custam mais caro, né? Eles normalmente não ficam disponíveis de graça, que é o que o Atlético tem feito muito ultimamente. Até conseguiu agora com o Paulinho fazer um ótimo negócio. De graça, entre aspas, sempre é importante dizer, porque não existe jogador de graça no mercado. O jogador que está sem clube, ele custa muito em luvas, em vez de transferência. Mas enfim, eu acho que poderia pensar nisso, porque eu não acredito que o Atlético vai buscar um jogador para chegar e ser titular, pelo momento financeiro mesmo do clube, e pelo que vem sendo dito pela diretoria, não de hoje, já há alguns meses. Então, quando se fala num jogador de núcleo ou um jogador de rotação, eu acho que poderia pensar num jogador mais jovem mesmo para se desenvolver. Por exemplo, tá? O próprio Rodrigo Muniz, que vem sendo falado, né? É um jogador jovem ainda, que teve passagem aí na Europa, bateu, não conseguiu ter tanto sucesso, mas que ainda é jovem, que pode ficar aqui 6 meses, 8 meses como um jogador de núcleo, para se tornar daqui a um ano e meio, talvez um jogador titular. Mas, enfim, eu sinceramente acho muito pouco provável que tenha alguma coisa, porque não tem nem movimento, né? Sabe quem mandou um abraço pra gente, Antonelli? Um cara que não é jogador de núcleo. Ah, é? Luiz Fernando Rocha, do Talks. Um abraço. Luiz, ele falou que você tá lindo, inclusive. eu sei. Minha mãe abraço. também fala a mesma coisa, Luiz. Um abraço pra ele. O Gris estava falando ali, eu tentei pesquisar aqui, eu achei uma matéria de abril ainda, do portal do Terra. E aí falando aqui a média de idade dos elencos, né? Diferente dos times, dos jogadores que mais entram em campo. Sim. Então tem uma variação. O time que tinha a média de idade em abril menor era o Vasco, 22,9 de média. Aí até tem umas observações aqui. O Cruzeiro com 25,3 média de idade. O América e o Atlético, os times com a maior média de idade. O América com 27,7 e o Atlético o primeiro com 28,3. Isso é elenco ainda, né? Isso é elenco, porque se a gente for pegar, aí tem lá no elenco Cadu, que tem 17, 18, 19 anos, mas que não joga nunca. O Alisson, que não joga nunca. O Paulo, que não joga nunca. Então, se você for pegar os goleiros, que estão jogando mesmo, essa média sobe muito. Essa inexperiência, por exemplo, do time do Vasco, já que tem uma média muito baixa, 22 anos aí, né? Isso. Isso explica, quase em parte, 23. o desempenho ruim do time dentro do Campeonato Brasileiro? Gente, com o Cudê o time tava rendendo. Assim, Ele tá falando do Vasco, time inexperiente, ele tá falando. A baixa faixa etária do Vasco. Não, eu acho que não. Eu acho que ali é o processo do clube mesmo, gente. O Vasco tava na segunda divisão ano passado, né? Achar porque virou SAF nessa temporada ia estar voando também é um pouco de delírio, na minha opinião. Né? É a mesma situação do Cruzeiro, apesar de eu achar que existem diferenças aqui de gestão, de investimentos um pouco diferentes. Não estou nem falando que é melhor, estou falando que são diferentes. E com relação a essa questão aí do Atlético, a gente, na minha opinião, a gente está procurando chifre em cabeça de cavalo. Esse time estava rendendo. A saída do Cudê não se deu pelo aspecto técnico-tático desse time. Se deu por ele. Por ele. Única, exclusivamente por ele. Porque ele não consegue se controlar. E aí, uma boa sorte pro pessoal do Internacional. Tá tudo na conta dele, né? O ouvinte até mandou aí perguntando o que era mais preocupante, né? Se era o desempenho, isso que o Cabido falou, ou se eram os mesmos gestores de 22 e 23
virando, estarem, né? né, passando a ser os donos do time. Mas esses mesmos gestores de 22 e 23 é o gestor de 21. É porque a gente é o copo cheio meio vazio, Se você né? fizer um recorte, você tem que fazer o recorte desde lá de Exatamente. 21, Então, cara. assim, você tem erros e mudar. você tem acertos. Coisas que deram certo, coisas que deram certo, coisas que deram errado. Então, pra gente ser justo. Que tem todo projeto, né, Rafa? Exatamente. Você tem que Tem ser todo justo projeto. porque foram os caras campeões brasileiros depois de 50 anos. E Copa do Brasil depois de 10 anos, talvez. E são os mesmos que 22, 23 o projeto não deu tão certo assim.